Vereador, ontem, dia 30 de setembro, durante sessão ordinária, os vereadores aprovaram a adesão do município ao PAF e ao PEF. O PEF é um plano ali de equilíbrio fiscal. O PAF já é um plano de transparência, ambos propostos pelo governo federal. Explica pra gente quais são os resultados dessa decisão, o que significa a adesão do município a esses dois programas. Então, Taubaté, nós temos aqui uma dívida gigantesca, né? A população que nos acompanha desde o começo do governo Sérgio Vitor. O governo fez uma apresentação no início, um balanço, né, no primeiro mês ali, de qual o tamanho da dívida da cidade de Taubaté. Nós temos aí em torno mais ou menos de 1 bi 100 em dívidas, né? Tanto de parcelamentos atrasados, com IPMT, né? Dívida do CAF e por aí vai. Só para o ano de 2025 nós teremos em torno de 640 milhões a pagar, né, de dívidas. E uma delas é a questão que envolve o CAF, né? O CAF é o empréstimo que o prefeito Ortiz Júnior fez lá atrás, né, que era em dólar, em parcelas semestrais. Isso faz com que a parcela fique muito alta e tenha uma dificuldade enorme de pagar. O governo Saúde não conseguiu pagar as parcelas, tinha uma liminar na justiça que impedia o governo federal porque o que acontece? Esse empréstimo, quem é o fiador dele é o governo federal. E no contrato prevê que se a prefeitura não pagar, o governo federal paga essa parcela e depois o governo federal vem buscar o dinheiro dessa parcela. Ele pode segurar repasses federais, dinheiro federal que vem para Taubaté, e esse dinheiro não vem, mas também ele pode vir buscar no cofre da prefeitura, já tem as contas destinadas, quais são as contas que tem dinheiro da prefeitura, no qual o governo federal pode vir aqui resgatar esse dinheiro do valor da dívida, né? Isso chegou a acontecer no governo Saúde, foi retirado das contas da prefeitura 8 milhões de reais, né? A prefeitura chegou, abriu para trabalhar, chegou lá, estava faltando 8 mil reais na conta, a conta zerada, porque o governo federal veio e pegou o dinheiro. Isso fez com que o prefeito entrasse com uma ação na justiça e uma liminar na justiça impediu o governo federal de resgatar esse dinheiro. Então, durante o governo Saúde inteiro, a gente ficou protegido por essa liminar, que durou 2 anos e meio mais ou menos, no qual o governo federal, mesmo a gente não pagando, o governo federal pagava a dívida, mas a gente, né, não conseguia, o governo federal não conseguia vir resgatar esse dinheiro nas contas da prefeitura. Essa liminar caiu agora em julho, né, de 2025 e o juiz falou, as dívidas daqui para trás o governo federal não pode vir buscar, que são mais de 200 milhões. Isso aí é uma outra negociação que vocês vão ter que fazer. Agora, essas parcelas daqui para frente, se a prefeitura não pagar, o governo federal pode vir aqui pegar o que tiver no caixa da prefeitura para sanar essa dívida que a prefeitura tem com o governo federal. E essa é uma preocupação enorme do governo Sérgio Vitor, porque essa parcela vence no dia 1º de dezembro, né? Como o dia 1º de dezembro, se não me engano, cai num domingo, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, se a prefeitura não pagar, o governo federal pode vir aqui, né, e pegar aí o dinheiro que tiver em caixa da prefeitura para cobrir esse buraco. O que acontece? Nós chegando no mês de dezembro, nós temos aí 13º do servidor, né? Nós temos aí os fornecedores que precisam receber, porque também precisam pagar o 13º dos seus funcionários, né? De empresas que prestam serviço para a prefeitura. A própria Câmara Municipal recebe o seu 12º, né? O dinheiro que vem da prefeitura para pagar os seus servidores também. E se chegar no dia 2 de dezembro e a prefeitura não tiver dinheiro e o governo federal vir aqui resgatar o que tiver no caixa, a gente coloca a situação de um caos na cidade de Taubaté, né? Então não é só o servidor que vai ficar sem o seu salário, a população também vai ficar sem serviços a ser prestados, porque a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar esses prestadores de serviços de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e por aí vai, né? Então, há uma responsabilidade muito grande do prefeito, já ir o governo federal, conversando com o governo federal, né, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é daqui da região, né, de Pindamonhangaba, mostrando essa situação do município financeira e foi oferecido pelo governo federal esse PEF, né? Falou, adere ao PEF, que é uma forma da gente conseguir que você vá no mercado buscar o empréstimo em parcelas mais alongadas, com juros menores, para que você possa pagar essas dívidas. Então, é uma proposta do governo federal, né? E aí que cabe salientar que o governo federal, né, o presidente é o Lula, do PT, e o vice-presidente Geraldo Alckmin é do PSB, né? 2 partidos de vereadores que compõem essa casa, né? O Isaac e a Thalita. O Isaac do PT e a Thalita do PSB. E é incrível que os 2 vereadores votaram contra uma proposta que o próprio governo federal, né, ofereceu para a cidade de Taubaté para sanar a questão da dívida da cidade de Taubaté.
né? Então é importantíssimo a prefeitura aderir a esse PEF oferecido pelo governo federal. Por quê? Porque a gente consegue ir no mercado, nos bancos, pode ser o Banco do Brasil, pode ser Caixa Econômica, outros bancos, falar, olha, eu preciso de tanto. E a autorização do governo federal é para pegar até 50 milhões emprestado. Esses 50 milhões daria para pagar uma parcela de dezembro, que é em torno de 33 milhões, mais ou menos, dependendo do dólar na época, né? Isso vai fazer com que o prefeito consiga pagar essa parcela e reservar um dinheiro para a próxima parcela, que é em junho do ano que vem, de 2026, né? Isso faz com que o prefeito consiga pagar essa parcela e assim evita que o governo federal venha resgatar esse dinheiro no final do ano, né? Levando a situação de o caos da prefeitura não ter dinheiro para pagar servidor, não ter fornecedor e por aí vai. Então, qual é a solução para evitar esse caos no final do ano? É o PEF, é aderir ao PEF, né? Mas ontem foi aprovado em 2 discussões aqui, então o PEF está aprovado, o prefeito já pode ir até o governo federal e falar, ó, já aprovei, né, na Câmara Municipal, só que ainda faltam alguns projetos de lei serem aprovados, né, que, por exemplo, é a aposentadoria complementar e também aí a questão do PEC do teto dos gastos, né, com despesas públicas, que a gente também precisa prever, porque é uma das propostas do governo federal para que você possa aderir ao PEF. Você tem que preencher alguns requisitos, né? São 8 requisitos no total, mas você tem que aderir no mínimo a 3 deles. E a prefeitura escolheu a questão de leiloar suas dívidas, também o regime de previdência do servidor complementar e o teto de gastos. 2 desses projetos já estão aqui na casa e aí sim a prefeitura apresenta essas propostas para o governo com tudo aprovado pelos vereadores. Qual é o prazo para que tudo isso aconteça? Então, o que acontece é o seguinte, assim, só para a gente deixar bem claro para a população, né, e para os servidores que nos assistem também, né? Porque muitos falam assim, vai prejudicar o servidor, e isso não é verdade, né? Então ele fala, por exemplo, aqui, quais são as possíveis medidas que você pode tomar, de 8 que o governo federal propõe. Ele fala, por exemplo, alienação total ou parcial de participação societária. Se a prefeitura de Taubaté fosse sócia de alguma outra empresa, ela teria que vender essa participação dela para pegar esse dinheiro e pagar suas dívidas. Só que como a prefeitura não tem empresa nenhuma no nome dela, isso não poderia ser aderido. O 2, adoção de regime próprio de previdência social, com regras aplicáveis ao servidor da União. Ou seja, as mesmas regras que se aplicam para o servidor da União teriam que ser aplicado no município. Aqui em Taubaté tem a diferença, por exemplo, que a pensão por morte até 2 salários mínimos é a pensão integral, o salário integral. Acima disso que vai descontando até 50%, tal como é no governo federal. O prefeito de Taubaté, o Sérgio Vitor, não quer aderir a essa proposta. Por isso ele já nem mandou projeto de lei para alterar a lei aqui na Câmara, né? Então, vai prejudicar o servidor na pensão. Como que vai se o prefeito já nem mandou projeto de lei para casa, né? Então não justifica essa narrativa da oposição que vai prejudicar o servidor. O outro, por exemplo, assim, redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais. Ou seja, nós acabamos de aprovar aqui o PIT, que é um programa que atrai empresas para vir investir em Taubaté. Uma delas é dar isenção fiscal. Então, se o prefeito vai aderir nessa como? Se a gente acabou de aprovar uma lei do PIT que a gente quer atrair empresas. Então, para resolver o problema financeiro de Taubaté, é atrair mais empresas para a cidade. Então, essa é uma proposta que a gente não dá para aderir, o prefeito não vai aderir a essa. Quarto item, revisão do regime jurídico dos servidores da administração pública direta e aos autarquias, aos benefícios e vantagens previstos no regime geral do servidor da União. Mesma coisa. Por exemplo, aqui em Taubaté, o servidor tem direito ao anuênio, né? Todo ano ele tem 2% do salário. O regime geral da União não tem isso. Então, se o prefeito quisesse aderir usando isso, ele teria que ter apresentado um projeto de lei nessa casa para retirar os anuênios. O prefeito não apresentou. Não tem nenhum projeto de lei tramitando na casa nesse sentido. Então, essa também é uma outra narrativa da oposição que não se coaduna, né? Não se torna realidade. Outra que ele tem aqui, realização de leilões e pagamentos, nos quais a adoção de créditos julgados. Então, o que acontece? O prefeito ele pode pegar a dívida que ele tem com vários fornecedores e fazer um leilão de dívida, né? Tipo, eu te devo 1 milhão, vou te pagar 800 mil então à vista e quita, entendeu? Então, o prefeito pode fazer isso, o prefeito já fez isso no início do seu governo, né? Então, essa é uma proposta que o prefeito tende a aderir, né? A outra, por exemplo, nós temos aqui a adoção de gestão financeira centralizada no âmbito do Poder Executivo. Essa o prefeito não vai aderir, por quê? A Unital, ela faz parte do Executivo. Então, nós teríamos que pegar toda a centralização de gastos financeiros da Unital e trazer para dentro da Prefeitura. O IPMT, que é o Instituto de Previdência, também teria que trazer para dentro da Prefeitura.
e isso seria muito difícil, principalmente para a Unital, então o prefeito também não vai aderir a esse, né? E aí nós temos o próximo aqui, então, que é instituir o regime de previdência complementar, né? Ou seja, que já foi aprovado na Câmara Municipal, né? Nós aprovamos, como aprovamos a alteração no regime de previdência do município, já tem lá previsto, né, a aposentadoria, a previdência complementar. Só que a forma como está lá, não está estabelecendo as regras. Então o prefeito já enviou para essa casa também um projeto de lei, né, para que a gente possa estabelecer quais serão as regras desse regime de previdência, né, que está tramitando essa casa para ser aprovado. Então nós temos 2 projetos que fazem parte do PEF, para que o prefeito possa chegar no governo federal e apresentar quais são as propostas, que é o teto dos gastos, que a gente não pode gastar além daquilo que a prefeitura arrecada, né, isso é um controle fiscal realmente, né, de ajuste, e o outro que é a questão da aposentadoria complementar. Então são 2 projetos importantes que ainda precisam ser tramitados nessa casa e ser aprovados para que o prefeito possa chegar lá e apresentar. Bom, a oposição vem trabalhando para travar esses 2 projetos também, né? Tanto que ontem estava para votar já a questão da previdência complementar e a vereadora Thalita e o vereador Isaac, né, trabalharam ali, pediram vista desse projeto para não votar no dia de ontem, né, para deixar para a próxima semana. Então, se a oposição ficar trabalhando contra, travando esses 2 projetos importantes e o prefeito chegar até a data certa, que a gente estipula até dia 31, né, de outubro, para que a gente possa aproveitar isso aí no governo federal, o governo federal aprovar, para que a gente possa ir no mercado buscar esse empréstimo até o dia 1º de dezembro. Então, se a oposição ficar atrapalhando a tramitação desses projetos, corre-se um risco da gente não conseguir apresentar isso para o governo federal e chegar no final do ano o governo federal confiscar os recursos do município. Então, deixo bem claro aqui para a população que se caso isso aconteça, de chegar no final do ano e realmente acontecer esse caos do governo federal resgatar o dinheiro nas contas da prefeitura, saiba que nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho para fazer a coisa certa, mas tem gente atrapalhando. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.